Era para ser mais uma trilha incrível no Grand Canyon, mas acabou em tragédia. A jovem Ioana, prestes a bater um recorde, nunca chegou ao destino. Número 1. A queda de Ioana Hossaeda. Cerca de 200 pessoas já morreram em quedas no Grand Canyon. Uma delas foi a jovem Ioana Hossaeda, de 24 anos. Ela era tão apaixonada pelo lugar que celebrou seu casamento em um ponto com vista para o Canyon. Depois da cerimônia, ela e o marido convidaram os convidados para uma trilha de 40 quilômetros. Ioana era experiente, estudava o Canyon havia anos e costumava explorá-lo ao lado do marido e de um amigo. Em fevereiro de 2012, decidiu atravessar o Grand Canyon a pé, com o objetivo de se tornar a mais jovem entre os apenas 15 que haviam feito essa jornada completa. Já havia caminhado por 1.368 quilômetros quando seu amigo ouviu o barulho de pedras caindo seguido de um grito. Encontraram o corpo sem vida de Ioana ao fundo do desfiladeiro. Ela havia caído de uma altura de 90 metros. Faltavam apenas 129 quilômetros para alcançar seu recorde. A lenda de Glenn e Bessie Hyde. Em 1928, o casal Glenn e Bessie Hyde decidiu descer os rápidos do Rio Colorado. Bessie queria se tornar a primeira mulher a fazer toda a descida do Canyon de barco. Mas após navegarem por mais de 965 quilômetros, o casal desapareceu misteriosamente. Foram vistos pela última vez em 18 de novembro. Semanas depois, o barco foi encontrado em perfeitas condições, com suprimentos, roupas e equipamentos, a apenas 74 quilômetros da saída do Grand Canyon. Nenhum sinal do casal foi encontrado. A história virou lenda local. A rainha dos botes e um possível segredo. Um ano depois do sumiço dos Hyde, turistas que faziam a mesma rota encontraram uma mulher chamada George Clark, que dizia viver no Canyon há anos, sobrevivendo de pesca. Aceitando o convite dos turistas, ela se juntou a eles e, certa noite, fez uma revelação chocante. Afirmou ser Bessie Hyde e ter matado o marido para começar uma nova vida. Ninguém sabia se ela falava sério ou apenas queria assustar os viajantes. George ficou famosa como a rainha do rafting do Grand Canyon, sendo a primeira mulher a oferecer excursões comerciais pelo Rio Colorado. Após sua morte em 1992, a polícia encontrou em sua casa uma certidão de nascimento em nome de Bessie DeRoss e uma licença de casamento com Glenn Hyde. Também havia uma arma em sua gaveta de roupas íntimas. Mesmo assim, as autoridades não puderam confirmar se George era mesmo Bessie. Alguns acreditam que ela tenha inventado tudo antes de morrer. O desaparecimento de Justin Richardson. No ano de 2001, um garoto de apenas 13 anos, chamado Justin Richardson, decidiu se aventurar com 3 amigos mais velhos na floresta de Kaibab, que cobre parte do território do Grand Canyon. Em algum momento da brincadeira, o grupo se dispersou e cada um seguiu em uma direção diferente. Justin acabou chegando até uma pequena cidade chamada Tucson, onde pediu ajuda aos moradores locais para encontrar os amigos que, segundo ele, haviam se perdido. O mais estranho é que, algum tempo depois, os 3 amigos também apareceram em Tucson, mas em momentos distintos, todos pedindo exatamente a mesma coisa: ajuda para localizar Justin. Apenas eles foram encontrados e puderam voltar para casa. O garoto, por sua vez, nunca mais foi visto. Seus pais demoraram 2 dias para dar queixa do desaparecimento, porque viviam em cidades diferentes e achavam que Justin estivesse apenas passando alguns dias com o outro responsável. A polícia inicialmente tratou o caso como uma fuga voluntária, já que o garoto já havia fugido de casa em outras ocasiões. Mas, com o passar dos anos, essa hipótese foi descartada. Justin conhecia muito bem a região, sabia localizar estradas, ferrovias, linhas de energia e pontos de referência naturais. Mesmo assim, desapareceu sem deixar nenhum vestígio. 13 anos depois, em 2014, ele deixou oficialmente de ser considerado um fugitivo. Até hoje, nenhum objeto, roupa ou pista foi encontrado, o que transforma seu caso em um dos desaparecimentos mais estranhos da história do Canyon. O desaparecimento de Drake Kramer. Em 2015, o jovem universitário Drake Kramer, de 21 anos, aluno de geologia na Universidade do Texas, viajou para o Grand Canyon em busca de mais uma experiência junto à natureza que tanto amava. Ele já havia visitado a região em outras ocasiões e possuía ampla experiência ao ar livre. Sua última aparição confirmada foi nas proximidades de um hotel localizado na borda sul do Parque Nacional.
Alguns dias antes de desaparecer, Drake foi visto em clima alegre, até mesmo assistindo a um filme no cinema local. Porém, no mesmo dia, enviou ao pai uma mensagem que deixou a família confusa. Escreveu que estava indo ao Canyon para retornar à Mãe Terra e libertar sua alma. Seus pais, conhecendo o gosto do filho por aventuras, interpretaram essa frase como uma metáfora sobre aproveitar a natureza. Na manhã seguinte, seu carro foi encontrado estacionado próximo ao hotel, mas Drake simplesmente havia desaparecido. Equipes de resgate, acompanhadas de cães farejadores e helicópteros, procuraram por 6 dias seguidos em toda a área ao redor, mas nenhum sinal foi encontrado. Nem roupas, nem equipamentos, nem vestígios corporais. Curiosamente, o local onde desapareceu fica a menos de 11 quilômetros da cidade de Tucson, exatamente o mesmo lugar associado ao sumiço do garoto Justin Richardson. Essa coincidência aumentou ainda mais o mistério em torno do caso. Até hoje, Drake segue oficialmente como desaparecido. O caso Robert Spangler, tragédia em série. Em 1992, o casal Robert e Donna Spangler visitou o Grand Canyon. Durante uma trilha, Donna caiu de uma pedra de 60 metros de altura. Robert alegou que foi um acidente, mas os pais dela duvidavam. Donna tinha fobia de altura e jamais se aproximaria da borda do penhasco. Investigações posteriores revelaram que 20 anos antes, a primeira esposa de Spangler e seus 2 filhos adolescentes haviam sido mortos a tiros em casa, e a esposa foi apontada como responsável. Robert casou-se novamente, mas o segundo casamento terminou em divórcio. Tudo isso ocorreu em outro estado, e a polícia do Arizona não tinha acesso ao histórico. Somente 7 anos depois, com Spangler em estágio terminal de câncer no cérebro e pulmões, ele confessou: havia empurrado Donna do penhasco porque não queria continuar casado. Também admitiu ter matado a primeira esposa e os filhos. Sua terceira companheira teve mais sorte. Foi a única que sobreviveu ao relacionamento com ele. Spangler foi condenado à prisão perpétua, mas morreu pouco depois por conta da doença. O sumiço de Morgenheimer. Pouco tempo depois, em 2015, aconteceu outro desaparecimento enigmático. Morgenheimer, de 22 anos, era guia turístico em uma empresa de rafting. Jovem, experiente em trilhas e exímio nadador, conhecia como poucos os caminhos do Grand Canyon. No fim de maio daquele ano, conduzia um grupo em um tour de 8 dias pelo lado oeste do Canyon. No 6º dia de expedição, o grupo fez uma parada na região de Pumpkin Springs, onde o rio era mais calmo, para que os turistas pudessem nadar. Enquanto todos se divertiam na água, Morgan preferiu permanecer na margem, atento à segurança do grupo e conversando tranquilamente com os visitantes. Por volta das 4 da tarde, um dos turistas foi procurá-lo para tirar uma dúvida. Foi nesse momento que perceberam que Morgan havia sumido. No início, pensaram que ele tivesse ido dar uma volta ou descansar em algum ponto próximo. Mas quando não apareceu para o jantar, todos entraram em alerta. As buscas começaram imediatamente, envolvendo helicópteros, equipes de resgate, mergulhadores e até cães treinados. Nenhum sinal dele foi encontrado. O único indício foi um par de tênis flutuando no rio. A hipótese de afogamento não convence totalmente, já que Morgan era um nadador experiente. Também não faz sentido pensar que ele se perdeu de propósito, pois jamais deixaria seu grupo sozinho. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com ele. E sua história se soma à longa lista de desaparecimentos sem solução no Grand Canyon. Era 6 de maio de 2018, quando o calor do fim da manhã pressionava as paredes do Canyon a cerca de 198 metros abaixo da borda sul do Grand Canyon. A parte superior do penhasco era marcada por reentrâncias profundas e saliências de arenito claro. Abaixo da trilha, uma face íngreme de calcário descia até desaparecer sob uma grande formação suspensa. Phoebe Tollefson tinha 44 anos e trabalhava como corretora de imóveis em Scottsdale, no estado do Arizona. Ela havia viajado ao Grand Canyon naquela semana com um objetivo específico: recriar uma fotografia que tinha visto na internet. Amigos a descreveram depois como alguém que tratava o terreno do deserto da mesma forma que tratava casas abertas para visitação, como se fosse um ambiente familiar, algo que acreditava conseguir entender rapidamente só de olhar. Phoebe não tinha experiência técnica em escalada. A foto que ela queria recriar havia sido tirada do outro lado do canyon, em uma elevação diferente.
A imagem mostrava uma plataforma larga e recuada sob uma saliência rochosa, com uma vista panorâmica sem obstruções. A fotografia estava como papel de parede no celular dela havia quase um mês. Amigos disseram aos investigadores que Phoebe falava sobre aquilo o tempo todo, descrevendo onde ficaria em pé e qual horário teria a luz perfeita. A plataforma podia ser alcançada ao sair da trilha e descer por uma parede de calcário de cerca de 10 metros e 70 centímetros, usando apoios naturais visíveis de cima. Não havia barreira marcando o ponto de saída. Um caminhante que seguia sozinho à frente de Phoebe contou aos guardas que a viu deixar a trilha e começar a descer em direção à área recuada sob a saliência. Fotos recuperadas do celular de Phoebe confirmaram que ela conseguiu chegar à plataforma. As imagens batiam com o mesmo ângulo da fotografia de rede social que ela tentava recriar. A plataforma tinha cerca de 3 metros e 70 centímetros de largura por 1 metro e 80 centímetros de profundidade sob a saliência. Não havia água, nem uma rota visível para continuar descendo. Os investigadores acreditam que o problema começou quando Phoebe tentou subir de volta. Marcas de raspagem e pedras deslocadas na face de calcário mostravam onde mãos e sapatos procuraram apoio. Os mesmos pontos que permitiram a descida vista de cima ficavam inclinados contra ela quando vistos de baixo, oferecendo pouca aderência para a subida. Uma segunda área da parede mostrava apoios quebrados, que se partiram sob pressão. Mais para o leste, placas de pedra deslocadas indicavam uma terceira tentativa. Os investigadores estimaram que Phoebe subiu cerca de 4 metros e 60 centímetros antes que a superfície fraturada se movesse e escorregasse, mandando detritos soltos de volta para a plataforma. As evidências na rocha sugeriam tentativas repetidas ao longo de um período prolongado. Com base na linha do tempo fornecida pelo caminhante, os investigadores estimaram que Phoebe ficou presa na plataforma por várias horas durante o pico do calor da tarde. Àquela altura, as paredes de arenito voltadas para o sul já haviam absorvido luz solar direta por horas. A saliência retinha o calor dentro da reentrância. A rocha quente irradiava calor de 3 lados, enquanto a formação acima bloqueava a circulação de ar. O caminhante solitário relatou a descida fora da trilha a um guarda, quando voltou pelo caminho principal. Os guardas procuraram primeiro na área acima, antes de iniciar uma resposta fora da trilha. A saliência escondia a plataforma da borda e dificultava a visualização por helicóptero ao longo da parede do cânion. As equipes de resgate técnico se organizaram durante a noite e desceram de rapel na manhã seguinte. Quando os socorristas chegaram à plataforma, Phoebe não respondia. O médico legista determinou que a causa da morte teve como origem insolação severa e hipertermia decorrentes de exposição prolongada. Os investigadores concluíram que aquela plataforma recuada havia criado uma espécie de bolsa de calor. As rochas ao redor irradiavam para dentro o calor acumulado pelo sol, produzindo temperaturas bem maiores do que o ar ao redor do cânion. Depois, a autoridade da trilha instalou placas de alerta contra a saída do caminho oficial naquele ponto da South Kaibab Trail. O celular de Phoebe, recuperado na plataforma, ainda continha as fotos que ela havia tirado recriando a imagem. A legenda da postagem já estava escrita no aplicativo de notas. Ela nunca recebeu publicação. Era 8 de novembro de 2014, em uma área remota da borda sul do Grand Canyon, a cerca de 3 quilômetros e 200 metros do mirante mantido mais próximo. A parede de calcário naquela parte da borda descia aproximadamente 43 metros até uma ampla plataforma interna do cânion. Não havia outros visitantes por perto. O único som era o vento passando pela rocha aberta. Ferris de la Rousseille tinha 29 anos e trabalhava como técnico de funilaria em Baton Rouge, no estado da Louisiana. Ele não tinha experiência com trilhas avançadas nem escalada, mas se sentia confortável com sistemas mecânicos e improvisações de amarração por causa do trabalho na oficina. Ele havia dirigido até o Grand Canyon com um colega de trabalho para um fim de semana de caminhadas diurnas, levando junto um equipamento de rapel que ele mesmo havia montado. Colegas contaram depois aos investigadores que Ferris passou várias semanas montando e testando o sistema fora do horário de expediente.
Ele passava a corda por uma viga elevada da oficina e ficava suspenso em uma espécie de arnês feito com fita de nylon, verificando nós e o atrito do conjunto. Segundo os colegas, Ferris dizia que queria encontrar algum ponto do cânion que valesse a pena descer com corda. O sistema dele era composto por cerca de 61 metros de corda utilitária de nylon trançado, comprada em uma loja de ferragens, além do arnês caseiro. Na borda do cânion, Ferris escolheu um zimbro com raízes expostas como ponto de ancoragem. Ele enrolou a corda ao redor do tronco, montou seu sistema de atrito e inclinou todo o peso do corpo para trás para testar a fixação. A árvore se flexionou um pouco, mas sustentou. Então, ele passou pela borda e começou a descer pela face de calcário enquanto o colega observava de cima. A corda deslizava contra a casca do zimbro. A cerca de 9 metros abaixo da borda, Ferris parou para ajustar a pegada e reposicionar os pés em uma fenda rasa da rocha. O colega contou aos investigadores que naquele momento, a corda já parecia estar cortando a casca da árvore mais profundamente, enquanto Ferris deslocava o peso lá embaixo. Poucos segundos depois, ele ouviu um estalo seco vindo da direção da árvore. O zimbro inclinou ligeiramente para frente. A terra solta se moveu ao redor das raízes expostas antes que Ferris pudesse subir de volta pela corda. A ancoragem falhou. O conjunto de raízes se soltou da borda de uma só vez, e o zimbro inteiro tombou para frente, passando pela beirada. Ferris caiu o restante da distância até a plataforma interna abaixo. A corda e a árvore arrancada vieram logo atrás, junto com terra solta e pedras deslocadas da borda. O colega perdeu Ferris de vista quando a queda desapareceu abaixo da linha do penhasco. Os serviços de emergência receberam acionamento em poucos minutos. Guardas do parque e uma equipe de resgate técnico desceram com cordas a partir da borda para alcançar a plataforma onde Ferris havia caído. Encontraram Ferris sem resposta e os paramédicos confirmaram trauma fatal causado por uma queda de alta velocidade. Mais tarde, os investigadores concluíram que a ancoragem no zimbro falhou porque a erosão no lado inclinado da borda havia deixado o sistema de raízes preso em solo solto e pouco consolidado. A árvore sustentou o teste inicial, quando Ferris apenas inclinou o corpo para trás. Mas a carga contínua do rapel fez as raízes enfraquecidas se soltarem da borda. Em até 2 meses, a autoridade responsável pela área instalou placas proibindo o rapel naquele trecho. Na oficina onde Ferris treinava, os colegas ainda conseguiam ver marcas de desgaste na viga que ele havia usado durante os testes. Era 27 de março de 2018, no meio da manhã, quando o sol aquecia um mirante da borda sul do Grand Canyon. Ali, uma mureta baixa de pedra marcava o limite seguro antes da queda. Logo abaixo dela, era possível enxergar uma plataforma estreita de calcário, com cerca de 51 centímetros de largura, posicionada aproximadamente 4 metros e 30 centímetros abaixo do ponto de observação. A borda externa dessa saliência se inclinava levemente para fora da parede do cânion, e depois dela havia uma queda de centenas de metros. Coltrane Wexler tinha 23 anos e estava no último semestre do curso de design gráfico em Atlanta, no estado da Geórgia. Ele visitava o Grand Canyon durante as férias de primavera com 3 amigos da faculdade. Era a primeira vez que via o cânion pessoalmente. Na semana seguinte, ele teria uma entrevista para um estágio e havia passado meses preparando um portfólio digital com seus trabalhos. No mirante, Coltrane ficou ao lado da barreira de pedra, mostrando o portfólio no celular para 2 amigos. Ele passava por vários projetos na tela, explicando os designs que pretendia apresentar na entrevista. Mais tarde, os amigos contaram aos investigadores que ele comentou não ter feito backup dos arquivos havia meses, e que perder aquele telefone praticamente destruiria sua chance naquela oportunidade. Enquanto se apoiava de maneira casual na barreira, com o aparelho no bolso da jaqueta, o celular escorregou. Ele passou pela borda e caiu até parar na plataforma estreita de calcário, cerca de 4 metros e 30 centímetros abaixo. A tela ficou virada para cima, ainda acesa. Um dos amigos disse imediatamente para ele deixar o telefone ali. A saliência ficava muito abaixo da barreira, e logo abaixo dela havia um abismo aberto. Mesmo assim, Coltrane olhou por cima do muro, analisou a parede de pedra e identificou o que pareciam ser pequenas áreas onde poderia apoiar as mãos. Em poucos segundos, começou a descer. Ele conseguiu chegar à plataforma. Os apoios tinham sustentado seu peso durante a descida. O celular estava ao lado do seu sapato,
com a tela rachada, mas ainda iluminada. Coltrane tentou entregar o aparelho para um amigo que se inclinava sobre a barreira, mas a distância era grande demais. Então, decidiu jogar o telefone para cima. O amigo tentou pegar, mas não conseguiu segurar. O aparelho bateu uma vez na borda e deslizou até a área pavimentada do mirante. O celular tinha voltado em segurança. Agora, porém, Coltrane estava parado em uma saliência pouco mais larga que seus próprios sapatos. Ele se virou para a parede, tentando subir de volta. Nesse momento, o calcário se partiu sob seus pés. Uma camada fina da parte externa da rocha se soltou da formação com o peso dele. Coltrane tentou alcançar a parede com as mãos, mas naquela altura não encontrou apoio suficiente. O pedaço de calcário quebrado e o corpo dele caíram juntos para longe da face do penhasco. Os dois amigos presenciaram a queda e chamaram os serviços de emergência imediatamente. O corpo de Coltrane acabou localizado em uma plataforma rochosa cerca de 85 metros abaixo. O médico legista determinou que a morte teve como causa ferimentos traumáticos graves compatíveis com uma queda de grande altura. Os investigadores analisaram o ponto de ruptura. A parte que se separou apresentava sinais importantes de desgaste na face inferior, algo compatível com a esfoliação do calcário, um processo em que a camada externa da rocha se solta pouco a pouco por variações de temperatura, congelamento e expansão. De cima, a superfície podia parecer estável, mesmo já estando parcialmente separada por baixo. O celular acabou recuperado na área do mirante. O portfólio e os materiais da entrevista ainda estavam intactos. Na mesma temporada, a administração do parque instalou cercas adicionais no ponto de observação. O curso de design de Coltrane realizou uma homenagem no fim do ano acadêmico. Era 14 de outubro de 2017. A luz da tarde entrava baixa sobre a trilha da borda sul do Grand Canyon, em um trecho onde o caminho se estreitava para cerca de 1,07 m de largura. De um lado havia uma queda acentuada, do outro, uma parede vertical de calcário. Um grupo de carneiros selvagens do deserto descansava perto da borda da trilha. Entre eles havia um macho adulto. Ingrid Van Brocklin tinha 61 anos e havia se aposentado recentemente depois de 32 anos trabalhando como higienista dental em Minneapolis, no estado de Minnesota. Ela não tinha experiência em áreas selvagens. Visitar o Grand Canyon era um desejo antigo, de mais de uma década. Aquela era sua primeira viagem ao local, acompanhada da filha adulta. Mais cedo, em uma parte mais larga da trilha, um guarda do parque havia orientado Ingrid a manter distância dos animais quando ela os fotografava a cerca de 9 metros. Ingrid reconheceu o aviso e o guarda seguiu pela borda. Nos 20 minutos seguintes, porém, ela voltou a se aproximar. Aos poucos, 3 caminhantes diferentes passaram por ela e disseram que seria melhor se afastar. Em todas as vezes, Ingrid respondeu que não estava incomodando os animais. A filha dela havia ficado aproximadamente 73 metros para trás, em uma parte mais ampla da trilha, para descansar e ajustar uma bota. Segundo o depoimento da filha, ela disse à mãe que a alcançaria em instantes. As imagens recuperadas do celular de Ingrid mostraram que, no último trecho gravado, ela estava a cerca de 2,40 m do carneiro dominante, narrando uma mensagem em vídeo para os netos em Minneapolis. Ela dizia que os animais pareciam gentis e comentava que eles não deveriam deixar ninguém dizer o contrário. 2 caminhantes que vinham no sentido oposto contaram depois aos investigadores que conseguiram notar a postura do carneiro quando se aproximavam. As orelhas estavam baixas e o peso do corpo havia se deslocado para a frente, sobre as patas dianteiras. Ingrid deu um passo para a esquerda para melhorar o ângulo da câmera, reduzindo a distância para cerca de 1,5 m. O carneiro se levantou da posição de descanso. Os 2 caminhantes descreveram a mudança como imediata. A cabeça baixou, o pescoço enrijeceu e o peso do corpo avançou. A investida cobriu a distância em menos de 2 segundos. O impacto atingiu Ingrid na lateral do corpo enquanto ela se virava parcialmente para o interior da trilha. A largura do caminho não oferecia espaço para escapar. À direita havia a parede de calcário, à esquerda, a queda do cânion. A força do impacto a lançou para além da borda. Os 2 caminhantes chamaram os serviços de emergência imediatamente. A filha de Ingrid retornou ao trecho cerca de 4 minutos depois. A recuperação exigiu uma equipe técnica e levou várias horas.
Ingrid saiu do cânion por via aérea e recebeu transporte até um centro regional de trauma, onde a declararam morta pouco depois da chegada. O médico legista determinou que a causa da morte teve relação com uma combinação de ferimentos graves provocados por uma queda de aproximadamente 52 metros. Consultores de comportamento animal confirmaram que a reação do carneiro era compatível com a agressividade territorial antes do período de acasalamento. Nas semanas que antecedem o pico desse período, no fim de novembro, machos adultos podem ficar muito menos tolerantes à aproximação humana e podem passar do repouso para uma investida em pouquíssimo tempo. Depois do caso, a gestão de vida selvagem do parque ampliou as placas obrigatórias de distância mínima em todas as zonas identificadas com atividade de carneiros selvagens ao longo da trilha da borda. Os netos receberam uma cópia das filmagens feitas mais cedo naquela manhã, a pedido da família. Obrigado por assistir. Caso você goste dessas histórias, clique aqui.